Capítulo 13. O Enigma da Esfinge. Não é com indiferença que o escritor aborda essa parte do assunto. Pelo contrário, ele sente algo parecido com espanto quando contempla a natureza daquele grande algo que ele tenta explicar em poucas páginas. Ele sente aquela emoção correspondente àqueles que contemplam o infinito. Ele entende que o que os homens chamam de gravidade ou de éter são apenas símbolos de algo muito maior, algo que a humanidade está longe de compreender. Nessa tarefa de esclarecer algo sobre a gravidade ou o éter, ele deve lhe pedir para fazer uma imagem mental de algo. Esse algo deve preencher todos os espaços do universo. Deve ser onipresente, onipotente e onisciente. Sendo impossível enxergar o universo como ele realmente é, devemos nos concentrar em suas expressões. Essa imagem que você vai formar tem que ser algo que os místicos sonham, algo que os filósofos especulam, algo que os cientistas procuram e algo que o homem comum pensa ser a mente universal ou mente cósmica. Você deve imaginar esse algo como um oceano de pura mente, permeando todos os espaços entre os sistemas solares, entre as massas da substância e entre as moléculas, átomos e elétrons. Ele deve estar dentro e em volta de tudo. Entenda que dentro desse oceano da mente cósmica deve residir todo o conhecimento do universo. Escondido dentro dessa mente devem estar toda a energia e toda a capacidade de força e movimento, pois toda energia é mental. Nesse enorme oceano da mente, os corpos da substância são apenas grãos de areia flutuando. Eles estão sujeitos ao vento, às correntes marítimas, às tempestades e furacões. Do meio dessa mente devem surgir o vapor, as nuvens, as chuvas, as nascentes e os rios que retornarão à sua fonte original. Esses distúrbios ou mudanças são chamados de energia, força e movimento. Eles são apenas manifestações superficiais, pois o grande oceano é calmo nas suas profundezas, que são imperturbáveis e imutáveis. Isso é o que o escritor quer que você coloque no lugar do éter de Aristóteles. Nós vimos que a atração da gravidade é diferente de qualquer outra força ou energia, e que também é diferente das outras formas de atração como coesão e afinidade química. Sendo assim, devemos considerar que ela é mais do que uma mera excitação na mente da partícula. Ela deve ser diferente das outras formas de atração. Ela deve ser mais simples, mais básica e, ao mesmo tempo, mais constante e permanente. Ela deve existir antes e depois da excitação, da vibração, da coesão e da afinidade química. Ela deve ser a mãe das forças. Vamos imaginar a mente cósmica como um grande corpo preenchendo todo o espaço, ao invés de como a superfície de um oceano, como fizemos até agora. A grande mente cósmica deve ser imaginada como preenchendo o espaço e contendo todo o volume, desde as galáxias até os menores corpos da substância. Essas galáxias e átomos aparentemente estão livres e desconectados, flutuando nesse grande volume de mente, e cada corpo tem uma linha de conexão com o outro corpo em particular. Consequentemente, cada corpo tem várias linhas de conexão saindo dele, e a espessura dessas linhas dependem do raio da distância e do tamanho do corpo ao qual eles estão conectados. Esse grande sistema de linhas forma uma rede de conexão na mente cósmica, cruzando umas com as outras em alguns pontos, mas nunca interferindo no funcionamento de cada linha. Por mais numerosas que sejam, essas linhas não preenchem totalmente o espaço. Existem grandes áreas de espaço entre elas, semelhantes a uma teia de aranha, com linhas em todas as direções, mas com espaços vazios entre elas. Talvez essas linhas estejam ligadas a um centro comum. Devemos entender que essas linhas não são materiais, não são feitas de substância.
são apenas condições da mente cósmica. Não são ondas de pensamento surgindo da excitação das partículas, mas algo mais básico, simples e permanente. Vamos olhar mais de perto e ver que essas linhas da gravidade irradiam e conectam um mundo a outro, e são cabos reais, compostos de linhas ainda menores que emanam dos elétrons. A linha de gravidade que liga o Sol à Terra é composta de uma massa que conecta cada partícula de um corpo a outra partícula do outro corpo. Em última análise, veremos que cada partícula se conecta a outra partícula do universo por uma linha de atração. Essas linhas de atração são chamadas de gravidade. São linhas do princípio mental no grande volume da mente. Elas existem desde sempre. As partículas podem mudar a sua posição e sua relação com o universo, mas as linhas nunca mudam. Onde houver uma partícula, um elétron, um Sol ou um planeta, as linhas de gravidade estarão sempre lá. Os obstáculos não são realmente obstáculos, pois essas linhas passam facilmente através deles. O escritor ressalta que enquanto as ondas do desejo das partículas e as ondas de pensamento da excitação são mudadas ou desconectadas, as linhas da gravidade nunca se quebram, e se isso acontecesse, o resultado seria o caos do universo. O plano divino é perfeito em cada detalhe, em cada partícula, e a gravidade é a evidência da realidade do infinito. A lei que mantém as partículas em seus lugares torna possível a existência do universo, dos sistemas solares e da vida como conhecemos. A teoria do pensamento dinâmico sustenta a existência da mente cósmica e das linhas de atração que conectam o pensamento de cada partícula à sua atmosfera mental. A atmosfera mental é a aura que rodeia a partícula e que a conecta à mente cósmica.